Olá, boa tarde a todos. Estamos começando o nosso segundo webinar da série com a temática voltada para a modelagem de estações de tratamento de efluentes usando o software WEST, que é um dos nossos softwares fornecidos por nós, da HydroInfo, representantes oficiais da DHI no Brasil. Ao final dessa apresentação, teremos um momento aberto para responder a perguntas, então sintam-se à vontade para enviar aqui no chat ou no botão de Q&A. Eu sou a Juliana, vou então apresentar o webinar de hoje. E me apresentando um pouquinho, eu tenho experiência prévia em projetos internacionais de pesquisa e desenvolvimento na área de engenharia referente a tratamento de águas residuárias por via biológica. Também atuei como pesquisadora em biotecnologia pela UFSC. Tenho experiência na área de gestão de projetos e inovação no ramo ambiental. E hoje faço parte da HydroInfo com foco em projetos na área de tratamento de efluentes. E também sou graduanda em engenharia química. A HydroInfo, em poucas palavras, então nós somos uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos, seja para a parte de suporte a projetos, ou licenciamento e também operação. Temos um corpo técnico com experiência internacional, uma vez que temos participação em projetos tanto no Brasil quanto no exterior. E além disso, somos representantes então oficiais exclusivos da DHI no Brasil, atuando tanto para comercialização, suporte ou treinamento dos softwares MIC. Então, quando falamos da consultoria para ambientes aquáticos, queremos abranger todas essas áreas mostradas na tela, englobando aí rios, reservatórios, oceanos, costas, cidades, mas também mineração, águas subterrâneas e indústrias, focando ali na parte de tratamento de efluentes e processos. Falando agora sobre a série de webinars que estamos dando seguimento, essa série tem o intuito de abordar diferentes tópicos em cada webinar, e começamos lá em janeiro pela introdução ao software WEST, onde eu demonstrei a implementação de um layout hipotético de uma estação de tratamento de esgoto na interface do software. O nosso webinar de hoje tratará então das possíveis abordagens de otimização que podemos implementar no layout, focando na parte de concentração de nitrogênio total no efluente e a aplicação de controladores. E para fechar a série, traremos no último webinar um exemplo de otimização com foco no tratamento do fósforo no efluente e também uma avaliação de custos de operação em relação ao primeiro layout implementado e o último, com todas as otimizações. Fazendo então uma análise comparativa do que seria mais vantajoso não só em termos ambientais, mas também em termos econômicos. Hoje então iremos abordar a otimização com foco no nitrogênio total no efluente e a aplicação de controladores. Os tópicos que serão abordados são primeiramente então uma recapitulação da introdução ao WEST, falando um pouco sobre suas aplicações, vantagens e interface. Vou em seguida falar um pouco sobre o contexto brasileiro da remoção de nitrogênio em efluentes e a importância desse foco. Vou abordar também um pouco sobre a utilização de controladores de processo. Após essa parte, vou fazer uma demonstração de um exemplo de otimização com base no layout que havíamos montado no primeiro webinar. E para concluir, iremos abrir um espaço para perguntas. Relembrando então o uso do software WEST para a estação de tratamento de efluentes, o WEST é um software comercial desenvolvido pela DHI, está em constante desenvolvimento e nele é possível também montar e estruturar uma estação de tratamento de efluentes para simulação tanto dinâmica quanto estacionária. Então, os modelos disponíveis eles são desde os mais simplificados, como o SM1, até os mais completos, como o SM2D, SM3, entre outros. A escolha de qual modelo utilizar fica a cargo do usuário, sabendo-se aí dos objetivos de sua análise. A aplicação do WEST, assim como a aplicação de modelagem, reduz incertezas no projeto
e na operação da estação de tratamento, permitindo aí uma otimização dos processos de operações com análises rápidas e eficazes feitas no próprio programa. Na busca pela redução do custo de operação, a implementação do software traz então mais segurança por permitir que diferentes cenários sejam avaliados de forma ágil e com uma alta precisão à realidade. Além disso tudo, o software também permite o atendimento às normas ambientais ao fazer a simulação dinâmica do processo e possibilitar a análise das médias das concentrações de poluentes no período simulado. O AST conta então com a modelagem e simulação dinâmica do processo e permite a otimização de edges em diferentes configurações e com diferentes sistemas de tratamento. Ele inclui análise de viabilidade de processo, análise de sensibilidade de parâmetros e outras análises estatísticas úteis à otimização. O layout é editável e personalizável, o que permite a flexibilização, e a adaptação das configurações para um sistema específico. Como comentei, ele inclui modelos numéricos completos, seja o modelo SM1, SM2, SM3. E por ser bastante flexível, o AST é aplicável para qualquer vazão e tipo de esgoto, seja esgoto doméstico ou industrial. E por fim, ele também permite a integração com outros softwares de monitoramento e programação, como software SCADA, Python, MATLAB, entre outros. A interface principal do software é essa, com um exemplo aqui de um layout de sistema de tratamento com recirculação interna, 2 tanques de lodo ativado e um decantador secundário. Mas eu vou depois mostrar a interface no próprio software e vocês vão poder visualizar de uma forma mais dinâmica e com a imagem mais aproximada também. Considerando as necessidades de avaliação, de adequação e melhorias que podemos e devemos aplicar em estações de tratamento de efluentes, eu vou falar um pouco sobre a remoção de nutrientes, focando aqui nos compostos nitrogenados. Falando primeiramente sobre o cenário no Brasil, é visto que se tem um foco muito grande ainda na remoção de matéria orgânica, não tendo tanta ênfase na remoção de compostos derivados do nitrogênio e do fósforo. Porém, hoje já se tem uma maior atenção em alguns estados e regiões quanto a esses parâmetros de qualidade do efluente, principalmente pela questão de atendimento à legislação e pela preocupação com a eutrofização de rios e lagos próximos à população, que é algo que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Quanto à legislação, o CONAMA é o principal órgão ambiental nacional que regula as emissões de efluentes em corpos hídricos. E aqui eu trouxe a indicada a resolução 357, porque ela diz respeito a todas as classificações das águas e os respectivos limites de parâmetros de qualidade, como nitrogênio amoniacal, nitrato, fósforo, DBO, entre outros dados. E trouxe também a resolução 430, que diz respeito às condições e padrões de lançamento de efluentes. Agora, para explicar um pouco sobre a eutrofização, que eu comentei, e as suas consequências, o que ocorre na eutrofização é basicamente um desequilíbrio da microbiota no ambiente de um corpo hídrico, no qual a gente pode observar, então, que existe um excesso de nutrientes, principalmente focando aqui no nitrogênio e no fósforo. Com esse excesso, num primeiro momento, há o aumento da biomassa local, com aumento de fitoplânctons e vegetação ribeirinha, e por consequência temos também o aumento do consumo de oxigênio disponível. Com o aumento dessa biomassa, temos também um bloqueio da luz solar na água, que acaba por reduzir drasticamente a produção de oxigênio, e com isso a gente tem a consequente morte de organismos sensíveis a esse desequilíbrio que foi causado. Esse cenário ele se torna mais agravante quando a gente também considera que esses organismos eles vão se decompor no fundo do corpo hídrico
e gerar ali um aumento de DBO no meio, o que propicia então o desenvolvimento, por exemplo, de bactérias anaeróbias, já que também estamos em um ambiente com oxigênio em concentrações extremamente reduzidas, né? E com isso a gente tem então uma perda do habitat natural, que antes era rico em biodiversidade, e a situação da água que ficou no corpo hídrico, ela acarreta em altos custos de tratamento para sua utilização. Mas quando a gente fala desse excesso de nutrientes presentes no corpo hídrico, muitas vezes a gente vê que isso é causado por conta de uma emissão de um efluente com altas concentrações de compostos nitrogenados. E aqui eu trouxe então, que eu vou mostrar depois, um esquema do ciclo do nitrogênio para exemplificar o que seria esse caminho ideal a ser percorrido através do tratamento do efluente por via biológica, para que as consequências como a eutrofização não venham a ocorrer. Então, aqui começamos com o nitrogênio gasoso na natureza, que ele é assimilado e fixado por bactérias e plantas, e muitas vezes ele se encontra então no formato de amônia, como a gente pode ver aqui, ou também em compostos nitrogenados como proteínas, por exemplo. Através das excreções humanas, a amônia em si é liberada no esgoto e na estação de tratamento ela passa então por processos de tratamento biológico, por exemplo, no qual a gente tem como a primeira etapa a nitrosação, que é um processo aeróbio, demanda de oxigênio, e em seguida pela nitratação, que também demanda de oxigênio. Fechando aqui essa etapa geral de nitrificação. Para concluir o ciclo, a gente tem bactérias heterotróficas que fazem a etapa conclusiva de desnitrificação, retornando então à atmosfera e à natureza o nitrogênio gasoso. Eu queria dar um enfoque aqui no motivo de a gente tratar esses compostos antes de poder liberar o efluente em um corpo hídrico. Então, focando primeiramente aqui na amônia, é importante dizer que ela possui um potencial tóxico nocivo à vida aquática, além de a sua degradação também provocar o consumo de oxigênio dissolvido nas águas, que a gente vê que tem um processo aeróbio aí de nitrificação envolvido. Além da amônia, o nitrito também deve ser levado em conta e ter uma atenção aqui criteriosa por conta de ele impor efeitos tóxicos no metabolismo microbiano e também de outros seres vivos, inclusive os humanos, quando ele se encontra em altas concentrações. Levando em conta também os processos que envolvem uma desinfecção com cloro, como etapa final de um processo, por exemplo, é importante ressaltar que o nitrito ele reage com cloro, então ele anula a sua ação desinfetante e faz necessário uma maior quantidade de cloro para ser atingida a mesma eficiência de tratamento. O nitrato a gente também pode citar aí como que merece uma atenção por ele poder ser reduzido a nitrito e causar os mesmos malefícios que eu comentei. Então, por isso, o ciclo mostrado aqui deve ser concluído no tratamento com a formação de nitrogênio gasoso para impedir a liberação desses outros compostos nos corpos hídricos. Sabendo de todos esses riscos que esses compostos nitrogenados podem causar no meio ambiente e à saúde humana, é importante então conhecermos algumas das soluções que existem atualmente para tratar esses compostos de forma adequada. As opções existentes atualmente, elas se dividem principalmente em tratamentos biológico, físico ou químico. O tratamento biológico é um dos mais empregados na atualidade na remoção de nutrientes de efluentes. Dentre as tecnologias existentes de tratamento biológico, a gente pode citar, então, os lodos ativados, reator WASB, as lagoas, seja anaeróbia, factotiva e outros tipos,
o reator MBBR, o reator IFAS, e dentre outras alternativas também. Temos aqui também exemplos de tratamento físico e tratamento químico, alguns também físico-químicos aqui também exemplificados. Com relação ao tratamento biológico, que a gente está dando enfoque nessa série de webinars, é importante dizer que um dos agravantes dessa aplicação é a necessidade de muitos reatores e tecnologias que se baseiam no tratamento biológico, é a necessidade de se ter um controle rigoroso de parâmetros. Por se tratar da utilização de micro-organismos, a gente pode então citar como exemplos de parâmetros que necessitam desse controle para um funcionamento adequado da operação. A gente pode citar aqui a temperatura, oxigênio dissolvido, pH, DBO, e dentre outros parâmetros a depender do processo que se está sendo levado em conta. Bom, falamos sobre tipos e estratégias de tratamento e remoção de nutrientes, mas é importante dizer que a maior parte dos processos, não somente os biológicos, necessitam de um controle adequado para ter um funcionamento correto e de acordo com as expectativas. Então, para falar agora sobre esse controle de processos e o que isso tem a ver com as estratégias de otimização que podem ser aplicadas, primeiramente aqui então trouxe uma questão, de por que é uma opção a utilização de controladores para melhorar o nosso processo de tratamento de efluentes. Primeiramente, o controle do processo permite o aprimoramento da eficiência das operações, seja na questão do desempenho, na redução do consumo energético, ou ainda na redução de gastos com produtos químicos, por exemplo. Além disso, também permite a redução das interferências e incertezas causadas por controle manual. Aqui querendo dizer, então, que contribui na redução de risco de erro por fator humano. E por fim, a gente pode citar também como um benefício o controle das operações, que tornam elas mais estáveis, mesmo sob condições dinâmicas. E no Oeste é possível implementar, então, diferentes tipos de controladores, desde os mais simples, como controladores on-off, até controladores PID. Muitos deles exemplificados nessa imagem que a gente pode ver. De modo geral, então, o que os controladores fazem é a regulação de variáveis de um determinado parâmetro de operação para que se mantenha um constante set point frente a perturbações que possam ocorrer no processo. Lembrando que set point, então, é aquele valor que se almeja, que seria, então, o valor de referência que nós queremos manter um determinado parâmetro. Outra função aplicada com controladores é o ajuste do set point de maneira dinâmica. Nesse caso, o parâmetro ele vai ser ajustado a determinado valor de acordo com o critério de operação a ser seguido. E aí, tomando em conta uma base de uma variável medida que servirá de referência operacional para que ocorra essa mudança. Dentre os tipos de controladores, os PI e PID são os mais utilizados em processos industriais atualmente, justamente por eles evitarem os problemas de offset que os controladores somente proporcionais, por exemplo, que eles apresentam. Então, aqui, partindo para a aplicação que a gente vai simular aqui nesse webinar, lembrando que a gente vai fazer uma aplicação, a otimização de uma ET hipotética. Como será uma continuação do nosso último webinar, a simulação ela vai ser baseada no mesmo layout, onde a gente tem um tanque circular de lousos ativados, o qual possui áreas anóxicas e aeróbias em sua extensão.
Aqui a gente pode ver, então, uma foto representando em escala real, para ilustrar o que é esse tanque, né, na realidade. Inclusive, essa é uma foto de uma estação participante de um projeto com a DHI. E ali a gente tem, então, localizado o tanque principal que a gente vai trabalhar. Para fins práticos, da mesma forma que anteriormente, esse reator ele vai ser considerado, né, como a somatória de 5 tanques separados, com diferentes regiões de oxigenação, tendo então diferentes KLA, que é o parâmetro mais utilizado aí para medir os níveis de aeração no reator. E aqui temos aquele nosso mesmo layout simplificado, que foi apresentado também no último webinar. A diferença que a gente vai ter aqui vai ser a introdução dos controladores que atuarão diretamente nos tanques aerados do tratamento biológico. Fazendo um zoom na etapa de tratamento biológico, aqui a gente tem os nossos 5 tanques, conforme havíamos estruturado na interface do WASH. E o que a gente vai fazer hoje vai ser então a inserção desses controladores PI, on-off e um timer nos tanques aerados para que a gente possa promover uma aeração intermitente e também uma controlada que tomará como valores de referência a concentração de nitrato no efluente de saída. Esse tipo de estratégia que a gente vai aplicar ajudará na economia energética por reduzir o tempo e a intensidade da aeração que anteriormente ela era realizada. Além disso, também vai auxiliar na redução do nitrogênio total no efluente, com a redução do próprio nitrato que a gente vai ter como consequência. E isso é possível pela própria diminuição do oxigênio residual nos tanques não aerados, que acabava por prejudicar a etapa de desnitrificação no reator. Além de ter também aí, então, os períodos anaeróbios, né, que vai ter a aeração intermitente, que vão favorecer essa remoção do nitrato. Além disso, a estratégia também vai permitir que o sistema identifique quando que haverá necessidade de aumentar a aeração para que a etapa de nitrificação seja devidamente executada, para além de somente a desnitrificação. Relembrando um pouco a nossa contextualização dos objetivos, eu trouxe aqui novamente alguns dos padrões de emissão de efluentes líquidos em corpos de água contribuintes de lagoas, lagunas e estuários, definidos para o estado de Santa Catarina. Temos aqui os limites de nitrogênio total e fósforo, sendo que os valores máximos permitidos para o nitrogênio é de 10 mg por litro e para o fósforo é de 1 mg por litro. Esses vão ser, então, os parâmetros que iremos buscar atingir na média mensal avaliada. Para a otimização, as etapas que a gente vai continuar seguindo, né, a partir desse momento, primeiro, só relembrando, que a gente já avaliou os resultados em dashboards, resultados das simulações do nosso primeiro layout, né? Em seguida, nós identificamos os pontos de melhoria. A partir de hoje, a gente vai partir, então, para a definição da estratégia de otimização, que a gente já definiu, né, que será com o uso de controladores. Faremos a implementação dessa estratégia no layout, seguindo aí quais simulações estacionárias e dinâmicas. Avaliaremos novamente os resultados. Faremos ajustes nos parâmetros de acordo com a necessidade. E, por fim, podemos fazer uma análise comparativa dos resultados obtidos. Agora, antes de ir para a nossa demonstração de fato, eu queria trazer aqui alguns dos resultados da nossa simulação do primeiro webinar.
Aqui podemos ver então o gráfico principal, que mostra o comportamento dinâmico das concentrações no efluente de saída ao longo dos 31 dias de simulação que a gente colocou. Havíamos então identificado que os valores de nitrogênio total estavam bem acima do limite de 10 mg por litro, que era o que a gente estipulou ali como nosso parâmetro determinado pela legislação. E aqui temos os valores médios, né, dos principais parâmetros que estamos avaliando nessa otimização. E a gente vê aqui que eles estão acima dos valores esperados, a não ser pela amônia. Mas em relação, por exemplo, ao nitrogênio total, fósforo total, que são os parâmetros principais, eles estão acima dos limites que a gente considerou. Então, o nosso foco hoje vai ser reduzir, hoje, né, será dos valores médios de nitrato e nitrogênio total, com a aplicação de uma aeração intermitente e controlada. Para isso, a gente vai implementar no nosso layout, então, esses controladores, tendo como variáveis medidas e controladas as que estão indicadas aqui. E como serão dois sistemas em cascata, teremos aí então um controle do KLA em cada tanque, com base nos valores de setpoint que serão determinados de acordo com o valor de tempo determinado pelo timer para um sistema em cascata, e o outro sistema em cascata vai ser definido o valor medido de nitrato no efluente de saída. Vamos então agora abrir o Ash para a gente visualizar no software o layout e começar a nossa implementação. Eu abri aqui então o software, voltando então para aquele nosso layout implementado da última vez, no nosso último webinar. Então a gente vai começar montando o nosso layout otimizado com a adição de controladores nos tanques aerados. Então aqui nessa aba aqui de controladores, eu vou pegar dois controladores PI, aqui vou já deixar em cima dos tanques aerados por conta do sistema em cascata que a gente vai montar. Vou pegar um controlador on-off e um timer, que será para nossa aeração intermitente. Eu já vou ajeitando aqui para a gente adiantar, mas eu vou fazer também as devidas conexões, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é naquilo que eu mostrei agora há pouco nos slides, que é a compreensão de qual será a variável medida e qual será a variável controlada no processo aqui de cada controlador. Para os controladores PI, nós queremos intrinsecamente controlar a aeração, nesse caso aqui. E aí, com isso, uma possível combinação das variáveis medidas e controladas, né, é medir o OD no tanque aerado e controlar o KLA, que será estipulado pelo sistema. Isso para os dois controladores. Então, a gente vai fazer a conexão aqui. A gente vai... Como eu estou pegando a conexão de saída, então a gente vai controlar o KLA, que é o sinal de saída. E a gente vai medir, que é o sinal que está sendo enviado para o controle. A gente vai medir o OD. A mesma coisa aqui para o outro controlador. Para os outros controladores, a gente vai ver que vai ser uma lógica parecida. Mas, para o caso do on-off, nós iremos medir o valor da concentração de nitrato no efluente e, com isso, controlar o setpoint de OD que vai estar sendo estipulado por esse controlador aqui. Então, por isso que é um sistema em cascata. A gente vai, então, controlar o OD, que na verdade aqui
Como a gente tem os parâmetros, né, do controlador, vai ser o setPoint, que é o nosso valor que vai estar sendo estipulado para o OD, que vai ser o controle, mas na verdade é o valor de OD que a gente vai estar mexendo. E aqui a gente vai medir o valor de nitrato no efluente. Então, com esses valores aqui, a gente consegue então fazer esse sisteminha, cascata, e para esse tanque, no caso, né, que a gente está fazendo esse controle. Para esse controlador aqui, para o timer, a gente vai definir um intervalo de tempo em que o setPoint vai ser mantido a determinado valor e depois outro intervalo no qual ele vai ser alterado. Então, ele definirá aqui o nosso ciclo de aeração intermitente. Então, eu vou conectar ele aqui, ele só tem uma conexão, porque ele, como é um timer, ele sempre vai estar controlando pelo tempo, né? Vai estar sempre medindo um tempo e vai estar controlando um valor que a gente quer, que vai ser, no caso, o setPoint de OD. E bom, é isso, mas a gente precisa definir então os parâmetros de cada bloco de controlador. Os parâmetros que eu vou colocar aqui para todos esses blocos, eu defini previamente em análise de cenário, que eu fiz aqui, neste item aqui do West. E sobre todas essas análises, esses experimentos avançados, eu vou comentar um pouco mais no nosso próximo webinar, para explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas esses parâmetros que eu vou colocar aqui não foram definidos arbitrariamente, foram feitos análise de cenário para que pudesse definir esses parâmetros. Porém, isso também é possível fazer manualmente com a alteração do parâmetro e ir verificando com a ferramenta de análise aqui que a gente tem os valores, por exemplo, de média, o valor máximo, o valor mínimo atingido. Eu vou botar um exemplo aqui de variável, por exemplo. Vamos colocar aqui. A gente quer medir. A gente vai botar como variável o valor que a gente quer avaliar, né? Então, a gente vai colocar aqui nosso TN, por exemplo. E aqui a gente vai ver valor mínimo, máximo. A gente muda um parâmetro aqui no layout e vê o valor mínimo, o máximo, a média. Tem uma avaliação aqui bem interessante, que é o percentual de tempo em violação de um limite inferior ou um limite superior. Então, é bem interessante isso. Tudo com o intuito de termos os melhores resultados de concentração no efluente. Com a demonstração que eu vou aqui mostrar para vocês, para a gente realmente ver, eu vou já deixar o nitrogênio total. Vou pegar aqui do efluente mesmo, nitrogênio total. Vou pegar também o nitrato e vou pegar a amônia. Aqui nessa aba aqui que eu estou mostrando, eu vou selecionar os critérios, então, que eu falei. Para a amônia, eu vou deixar como valor mínimo, o máximo e o médio. Para o nitrato, eu vou deixar também valor mínimo, máximo e médio. E para o nitrogênio total, eu vou colocar mínimo, máximo e médio. E também vou colocar aqui esse percentual de tempo em violação de um limite. Como a gente tem, né, um limite para o nitrogênio total, que a gente definiu previamente, nesse caso eu vou definir como limite máximo, que vai ser, que eu quero que seja atingido, um valor de 10 miligramas por litro. Então, ao final da simulação que a gente vai rodar, a gente vai poder ver aqui nessa aba de Run os resultados que vão ser dados pelo próprio software. Ele vai calcular automaticamente esses valores.
Então, continuando aqui, eu vou inserir os parâmetros pré já estabelecidos dos controladores. Então, para os controladores PI, aqui em parâmetros, teremos como valor máximo para a nossa variável controlada, como 1000, eu vou deixar aqui, que é o nosso KLA, né? Vamos deixar nesse valor padrão, não tem problema. E o valor mínimo eu também vou deixar como 0, nesse caso. Por ser um controlador PI, a gente pode também alterar aqui o nosso fator de proporcionalidade ou tempo integrativo, né? Então, esses dois parâmetros aqui, fator de proporcionalidade e o tempo integrativo, na prática, o KP, aqui, o fator de proporcionalidade, ele tem efeito de reduzir ou aumentar o tempo de resposta a uma perturbação, mas ele também auxilia a reduzir a sensibilidade à variação de parâmetros. Então, quando a gente aumenta esse valor aqui, a gente tem uma resposta mais rápida do sistema e também uma diminuição de erros em regime permanente. E com isso a gente também diminui os efeitos de distúrbios no sistema. Então, as oscilações que tem às vezes com os distúrbios, a gente tem essa diminuição. Porém, a gente tem que ter um cuidado com o aumento excessivo desse valor aqui, desse ganho proporcional, porque pode causar uma instabilidade e uma oscilação indesejada na resposta do sistema. Então, ele pode acabar oscilando muito. Já o tempo integrativo, quanto menor o seu valor, tendemos a favorecer a ação integral do controlador, como é um controlador PI, né? E a resposta do sistema, ela tende a se aproximar mais rapidamente do setpoint que a gente quer, o que ajuda a anular o erro existente de uma forma mais ágil. E aí, por conta disso tudo, eu vou aumentar o valor de KP, que é o que a gente deseja, vou botar um valor de 100. E o tempo integrativo, eu vou botar um valor de 0.01. Eu vou agora, então, fazer isso para os mesmos parâmetros aqui para o controlador PI do segundo tanque. Como a gente só vai mudar o KP e o TI aqui, então eu vou mudar esses valores. E agora, então, eu vou partir para o timer, que é o nosso responsável aqui pela nossa aeração intermitente. Eu quero que a nossa aeração tenha um ciclo de 40 minutos em aeração, máxima ali que a gente vai estipular um valor, e 40 minutos em aeração mínima. Esse tempo de aeração mínima, é importante dizer que esse tempo ele vai auxiliar a favorecer a desnitrificação no sistema e reduzir o nitrato no efluente, que era o nosso componente nitrogenado mais predominante, né, que a gente tinha visto. Por uma questão de redução de custo de implementação, para conseguirmos aproveitar os nossos tanques de lodo ativado já instalados, considerando assim uma estação real, né, essa estratégia de implementar a aeração intermitente auxilia na otimização da qualidade do efluente com um custo baixo, né? E ainda promove uma diminuição do gasto energético na rotina de operação. A gente vai ver no nosso próximo webinar que a gente vai ter uma redução de custo aqui de gasto energético com a aeração, por exemplo. Para não ter que, então, ter outros tanques, a gente implementa, então, controladores para aproveitar o sistema que a gente tem. Como eu quero aqui 40 minutos, então eu vou botar aqui em minutos a nossa unidade de medida. Então eu vou botar 40 e 40 também para o outro ciclo. O valor de AD que eu quero para o período de aeração, né, vai ser de 1 miligrama por litro e 0,1 miligrama para o período de aeração mínima.
Esses valores, eles também foram verificados com análise de cenários, feitas no próprio WEST, e também foram verificados na literatura como valores satisfatórios para cada ciclo. Agora, para o controlador on-off, teremos os parâmetros de set point, que serão definidos quando a concentração do nitrato no efluente atingir um valor máximo e quando atingir um valor mínimo, que a gente tem aqui, a nossa variável medida vai atingir um valor máximo e um valor mínimo. Então, assim, se o valor máximo, por exemplo, se ele for medido, esse valor máximo, eu vou mudar esses valores depois, mas aqui, por exemplo, se foi 2,2 que ele atingiu, o set point, então, do OD vai ser aqui tal valor até que a concentração atinja, de novo, no nitrato, atinja o valor mínimo, que então o set point vai ser alterado novamente. Esses valores aqui estão equivocados, a gente vai alterar, tá? Como os valores padrões, mas então aqui nesse caso, para ilustrar, né, a gente definiu como parâmetros também através de análise de cenário o nosso valor máximo de nitrato no sistema como sendo 7 miligramas, e para esse valor aqui, o nosso OD vai estar em 0,3. E quando o nitrato ele estiver no valor de 4 miligramas por litro, o nosso OD ele vai estar em 1,2. Então, esse sistema on-off ele vai sempre estar medindo essa concentração aqui no efluente e dando uma resposta no sistema para esse controlador PI. Então, ele vai mudar o set point, que aqui a gente pode até ver que não tem como alterar o set point, porque ele está sendo controlado pelo controlador on-off. É a mesma coisa aqui para esse controlador de cima, que está sendo controlado o set point pelo timer. Então, agora que a gente implementou todos os controladores com seus devidos parâmetros, né, a gente já pode rodar a simulação para ver os resultados que a gente vai ter com essa otimização. Enquanto o Ash roda aqui, eu gostaria de mostrar que, para quem não tem muita familiaridade com algum dos blocos, eu gostaria de entender melhor o que é cada parâmetro aqui que eu comentei, por exemplo, do controlador PI ou controlador on-off, não entendeu ali o fator de proporcionalidade, tempo integrativo. O Ash ele permite que a gente entenda os blocos simplesmente clicando neles. A gente clica em cima de um bloco e aperta a tecla F1. E aqui a gente tem, então, ele abre uma nova aba, que a gente pode ver, com uma explicação sobre o bloco. Então, a gente tem aqui, eu cliquei no bloco de o controlador PI, a gente tem aqui uma explicação, descrição, e também as nossas variáveis, os nossos parâmetros aqui que a gente define e tudo mais, que a gente pode estar compreendendo de uma forma mais aprofundada, né? Claro que é sempre interessante buscar na literatura, se realmente não faz ideia do que se trata o bloco, é importante buscar na literatura, mas aqui o próprio Ash ele já tem esse sistema de ajuda, de auxílio, com uma explicação breve aqui das equações utilizadas e tudo mais. Então, é bem interessante assim, então, que o Ash tem essa ajuda interna, que auxilia no aprendizado do próprio usuário, né? E para além disso, para aqueles que gostariam de entender ou têm dúvidas mais específicas, né? Só vou esperar o Ash que já estava rodando a nossa simulação. Para além disso, então, temos também um fórum que a gente pode acessar por aqui, onde diversas dúvidas são compartilhadas e respondidas por técnicos e modeladores responsáveis pelo Ash na DHI. Então, é bem interessante assim de
até quando entrar no fórum, digitar uma palavra-chave e quem sabe a sua dúvida já tenha sido a mesma de uma outra pessoa anteriormente e ela já tenha sido respondida aqui nesse fórum. Então é bem interessante que é um ambiente de troca de ideias, troca de dúvidas e acessível a todos os usuários do software. Para além disso, também eu queria aqui compartilhar rapidamente os slides para mostrar para vocês que temos também capacitações referentes ao software. Então, aqui, voltando para os nossos slides, que eu queria mostrar então essa capacitação, tem a opção de treinamentos online com instrutores, tanto por parte da DHI como por parte de nós da Hydroinfo. Tem também treinamentos online self-paced, que seria realmente vídeos gravados e disponíveis para o usuário para que ele possa assistir na velocidade que desejar, no momento que desejar. E também um diferencial da Hydroinfo é que a gente tem então, a possibilidade de treinamento online em português. Então é bem interessante para aqueles que têm interesse, qualquer coisa podem entrar em contato conosco e a gente pode tirar dúvidas, ver a necessidade de cada um e tudo mais. Era rapidamente para falar então sobre essa capacitação, mas eu vou voltar aqui para o nosso layout para a gente ver como é que está a simulação. Vemos aqui então que a nossa simulação já finalizou. Eu vou já colocar para rodar a nossa simulação dinâmica para que a gente possa ter já os resultados. E eu gostaria aqui então de ir para os gráficos para mostrar para vocês que aqui a gente tem gerando aqui nesse gráfico, a gente não está com interesse na simulação estacionária, então a gente vai retirar esses gráficos aqui. Mas o que eu queria mostrar é justamente isso aqui, dessa opção de plotar um gráfico em cima de outro no mesma dashboard. Então, o Ash ele tem essa ferramenta aqui na parte de propriedades dos gráficos das séries. Então, eu coloquei aqui para o nitrogênio total, por exemplo. Como a simulação está rodando aqui, não dá para ver muito bem, mas eu coloquei o number of runs igual a 3. Então, 3 simulações seguidas, elas vão ser gravadas aqui nesse plot. Então, eu tinha rodado a simulação dinâmica antes de a gente colocar os controladores aqui. E a gente pode ver o resultado do nitrogênio total e do nitrato aqui nessa curva rosa e essa curva verde que já estão aqui plotadas. E aqui embaixo a gente vê sendo plotados. Eu vou até tirar aqui para a gente visualizar melhor os resultados. A gente pode ver aqui, ó, então o nitrogênio total em azul e o nitrato em amarelo, eles sendo plotados após a inserção dos controladores. Então, como eu coloquei 3 rodadas, né, que seriam o número de simulações que vai ser gravada no gráfico, o Ash ele gravou também a simulação estacionária. Então, por isso que tem esse -1 aqui e o -2. Então, o -2 a gente vê que é anteriormente a simulação estacionária aqui, daí eu escondi aqui para não aparecer. Mas é bem interessante, então, essa ferramenta para esse caso em que a gente está querendo comparar um antes e o depois da otimização. Então, visualmente, é bem interessante que o West tenha essa possibilidade. E assim a gente pode ver com maior clareza essa diferença, né? Então, a gente já pode ver aqui, a gente já está tendo uma prévia dos resultados, né? E que a gente está tendo uma melhora significativa, então, aqui desse tratamento do nitrogênio. A gente também pode ver aqui na parte de eficiência, né? Que a gente também, em comparação ao gráfico anterior, a gente também está tendo uma remoção muito mais eficiente do nitrogênio. A gente estava nas casas ali de 60%, 70%, agora a gente já chega
a quase 90% de tratamento. Então, é bem interessante de visualizar esses resultados aqui. A gente pode ver, após a finalização, agora que finalizou então a simulação, a gente pode ver aquelas nossas análises que a gente tinha posto aqui na janela de análises de resultados, os valores atingidos para cada componente avaliado, né? Então, a gente vê que aqui nos valores máximos e mínimos atingidos, as médias, e também aqui o percentual, né, obtido do TN, que ele supera os 10 miligramas por litro, então é um valor bem baixo, quase 0% aqui. Então, a gente vê que é bem interessante essa análise aqui, que pode, num gráfico, às vezes não está muito visual, às vezes não está muito pontual, né? Esses dados são bem específicos, é mais visual mesmo, e aqui a gente tem mais pontual esses resultados. A gente pode exportar aqui como a planilha do Excel, por exemplo, aqui nesse botão, que pode auxiliar na análise que se quer fazer com esses resultados. Então, por fim, a gente consegue ver que temos uma evidente melhora no tratamento do nitrogênio total, sendo demonstrada então que a aplicação dos controladores com o intuito de aplicar uma aeração intermitente controlada auxilia então na remoção de nutrientes do efluente. Então, por fim, aqui vamos ver o resultado da eficiência, só para mostrar também. Então, aqui chegamos a quase 86% de remoção de eficiência, o que é bem expressivo em comparação com o resultado anterior que a gente tinha. Então, a gente vê que, apesar de que a gente não atingiu um valor ainda de fósforo total abaixo do 1 miligrama aqui, como a gente queria, a gente pode ver que a eficiência aqui não melhorou tanto. A gente pode ver que foi uma estratégia para resolver esse problema do nitrogênio. E é por isso que no próximo webinar a gente vai voltar aqui para eu demonstrar uma outra estratégia que a gente vai aplicar no nosso layout para que a gente possa solucionar essa questão. Então, eu vou voltar aqui para os slides. Falando agora um pouco sobre os módulos disponíveis no WEST, temos diversos pacotes com níveis diferentes de disponibilidade de ferramentas e voltadas tanto para empresas e concessionários de saneamento, como também universidades e estudantes. Essas ações elas dependem da complexidade que se deseja para o layout, ou mesmo de análises a serem realizadas. O WEST Basic, o primeiro da lista ali, é uma das opções de baixo custo e que permite a construção de um layout, rodar simulações estacionárias e dinâmicas, definir as características do efluente, praticamente tudo que a gente fez no nosso primeiro webinar, e um pouco do que a gente fez hoje também, tudo isso é possível de inserir nesse módulo. E então a gente tem uma grande oportunidade aqui que a gente trouxe, que com então apenas R$ 2.300 já é possível executar simulações para uma ET simples. Então, caso tenham interesse para mais informações, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail e também para eventuais dúvidas sobre os outros modelos e também sobre a nova versão do software. Então, no nosso próximo e último webinar da série, iremos então retomar o nosso layout otimizado hoje e iremos aplicar a otimização final, focando no parâmetro de concentração de fósforo, além de também fazer uma análise final de custos com relação aos layouts otimizado e o inicial. Então, fiquem ligados, porque a data desse webinar será divulgada em breve. Fiquem atentos, então, às nossas redes sociais para acompanharem a divulgação. Então, agora abriremos um tempo para perguntas. E muito obrigada pela disponibilidade e atenção.